Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Boletim Legislativo, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, semana começando com muita informação para você. Então fique com a gente, vamos aos destaques de hoje. Saúde ocular: 23 milhões de crianças e adolescentes em idade escolar no Brasil têm algum problema de visão. Sintomas devem ser identificados cedo pelos pais. Esporte: corridas de rua vão movimentar São José em 2026? Calendário com 31 provas já foi divulgado pela Prefeitura. E muito mais, o Boletim Legislativo está começando. Vamos começar a edição de hoje com notícia boa para quem planeja tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Agora o custo final para obter a CNH está até 80% mais barato. Além da economia, a Secretaria Nacional de Trânsito estabeleceu novas regras para a prova prática de direção em todo o país. Entre as mudanças mais significativas estão o fim da baliza como etapa obrigatória e a possibilidade de realização da prova em veículos com câmbio automático. Para a gente entender melhor as novas regras para tirar a carteira de motorista, Eduardo Campos conversou com o porta-voz do Detran. Fala, Júlia, ótima tarde para você, para todos ligados no Boletim Legislativo. Júlia, não sei se você e o pessoal de casa percebeu, mas eu estou num lugar muito conhecido pelos motoristas que tiraram carteira de habilitação aqui em São José dos Campos. Local aqui onde acontecem as provas práticas para a emissão da CNH, e essas provas vão mudar a partir de agora, viu, Ju? Com essa nova resolução do Detran, algumas coisas vão mudar nessa parte prática, na parte da aula teórica também, e quem vai explicar um pouquinho mais para a gente é o diretor de atendimento ao cidadão do Detran e vai falar um pouco sobre essas mudanças. Vamos escutar. São mais de 100 alterações entre regras de sistema, regras de processos e procedimentos. As mudanças mais importantes desse processo refletem diminuição de custo aí no bolso do cidadão. E o que quer dizer isso? Basicamente, antigamente, o cidadão tinha que fazer 45 horas teóricas numa autoescola, e hoje ele pode fazer isso de forma gratuita no aplicativo CNH do Brasil. Esse custo aí, antigamente, era na casa de R$300 a R$500, a depender do município, e hoje custo zero. As aulas práticas também mudaram. Antes eram 20 horas obrigatórias, 20 horas aula de forma obrigatória, e hoje, no mínimo, 2 horas práticas também. Lembrando que agora o cidadão opta entre fazer a aula junto a um instrutor autônomo ou junto a uma autoescola. Isso também traz mais liberdade de escolha e, pela diminuição da carga horária, também uma diminuição de custo. Por fim, no exame médico e psicotécnico, aqui no Detran de São Paulo, a gente diminuiu o valor. Antes, o exame médico era R$ 122 e agora está R$ 90, e a avaliação psicológica era R$ 144 e hoje também está na casa aí dos R$ 90, e isso aí representa só nessas duas etapas R$ 100 a mais no bolso do cidadão. Uma coisa que aterrorizava muitos alunos, Ju, é essa própria questão da baliza que deixa de ser obrigatória agora nos exames práticos. O Lucas também explicou para a gente um pouquinho quais foram os critérios para poder tirar essa parte da prova. Aqui no estado de São Paulo, a baliza foi retirada devido à mudança do governo federal. Então, o Detran, como órgão executivo, não tem liberdade de escolha, ele precisa cumprir aquilo que a resolução cita. Como a resolução deixou de exigir a baliza, a manobra de precisão, a gente aqui é obrigado a retirar ela do exame. Lembrando que a manobra de baliza, ela continua sendo ministrada pelos instrutores, pelas autoescolas. E ali no exame prático, o foco é avaliar o condutor na manobra em movimento, né? Uma seta à direita, uma parada na faixa de pedestre, uma atenção no movimento de carros que também estão ali de forma rotineira no dia a dia do exame prático. Então a gente acredita que a repetição mecânica de uma manobra não garante a habilitação do condutor, e sim a sua habilidade em conduzir o veículo no trânsito real, que é o dia a dia do exame prático. E com essas mudanças no processo de emissão da CNH, a expectativa é que mais pessoas procurem o Detran para conquistar a tão sonhada habilitação. Sim, um aumento da procura já no primeiro mês aí de janeiro de 26, em referência ao mesmo período, janeiro de 25, no estado de São Paulo já teve um incremento de 25%,
A capital, por exemplo, 35% e São José dos Campos 50%. Então, 50% de incremento na cidade de São José dos Campos é um valor substancial. A gente já entendeu. O custo da CNH paulista diminuiu e o cidadão tem mais acesso a essa importante política pública. E como esse processo ficou mais fácil, acabaram as desculpas para quem quer tirar carta. Se o problema era o dinheiro, a CNH ficou mais barata. Se o problema era a prova prática, ela também ficou mais simplificada. Então, Jô, tô esperando você aparecer com a sua CNH aí também no estúdio, viu? Edu, eu já tenho minha CNH, viu? Mas lembro que na época da prova foi difícil. Com essas mudanças de hoje, com certeza teria sido mais tranquilo o processo de tirar a carta. Agora, com o preço mais acessível e o processo facilitado, mais pessoas vão ter a oportunidade de tirar a habilitação. Obrigada pelas suas informações. Mudamos de assunto para falar de direito trabalhista. O esgotamento profissional virou realidade para milhares de brasileiros. E os trabalhadores que sofrem de burnout e outros distúrbios emocionais ligados ao emprego têm direitos garantidos por lei após o afastamento. É o que vamos entender melhor agora. Olá, pessoal, tudo bem por aí? Está no ar mais um Seu Direito, o quadro que mostra para você quais as leis que garantem a proteção dos nossos direitos. Vamos lá, burnout, depressão e outras doenças mentais são cada vez mais comuns entre profissionais, né? Mas se o trabalhador precisa se afastar para o INSS, ele tem direito à estabilidade provisória? Hoje a gente explica como funciona essa proteção. E aí, qual é o seu direito? Se essa doença for considerada do trabalho, né, ou se ela tiver sido agravada pelo trabalho, sim. Mas isso vai depender muito de uma questão pericial, né, de comprovar que essa doença ela foi causada ou agravada pelo trabalho. Agora vamos falar de oportunidades de emprego. Segunda-feira e o Pátio de São José está com diversas vagas abertas. Confira na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, administrador de compras, ajudante de açougueiro, ajudante de motorista, ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, ajudante de serralheiro, almoxarife, analista de cobrança, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lojas e mercados, balconista de açougue, confeiteiro, corretor de imóveis, costureira em geral, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, cuidador de idosos, dedetizador, eletricista de instalações de prédios, empacotador à mão, empregado doméstico arrumador, empregado doméstico nos serviços gerais, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, padeiro, pedreiro, pintor de obras, porteiro, repositor de mercadorias, serralheiro, servente de obras, vendedor interno. Ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, Centro. Mudamos mais uma vez de assunto para falar de saúde ocular. Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostram que 23 milhões de crianças e adolescentes têm algum problema de visão no Brasil. E um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal busca facilitar o diagnóstico e garantir tratamento aos estudantes da rede pública de ensino. Foi ao tentar copiar uma atividade da lousa que a Ana Luísa percebeu algo errado. As letras pareciam embaralhadas. Depois de contar para os pais, uma consulta ao oftalmologista revelou que era hora de usar óculos. Eu comecei a usar óculos no terceiro e eu usei o óculos porque eu não estava enxergando muito bem a lousa. Para mim, antes era muito diferente.
Já o Pietro descobriu que precisava de óculos de um jeito diferente. Durante uma consulta médica para um outro problema, o oftalmologista percebeu que sua visão também precisava de correção. Eu estava na escola, aí um dia eu fui voltar para casa, aí minha irmã machucou meu olho. Aí eu fui no médico, porque o meu olho estava doendo. Aí eu não sabia que eu usava óculos, aí eu descobri que eu usava óculos. Dados do Conselho Nacional de Oftalmologia mostram que cerca de 23 milhões de crianças e adolescentes em fase escolar no Brasil têm algum problema de visão. Entre os mais comuns nessa faixa etária estão hipermetropia, astigmatismo e miopia. Problemas em fase escolar prejudicam a aprendizagem, a leitura e até a participação nas atividades. Muitas crianças começam a se sentir frustradas, apresentando baixa autoestima e mudanças de comportamento. Porque ela muitas vezes não consegue acompanhar o que os colegas estão fazendo, por conta dessa dificuldade na visão. Então a gente começa a observar isso e muitas vezes problemas também de comportamento, né? Porque a criança passa a ficar um pouco mais irritada, então a gente já consegue identificar nessas atitudes da criança. Alguns sintomas podem indicar problemas de visão, como dor de cabeça frequente, olhos lacrimejando ou dificuldade para entender as letras no quadro, seja de perto ou de longe. Identificar esses sinais cedo é essencial. A gente ainda vê criança chegando muito tarde na gente por esse mito de que a criança não vai conseguir informar a visão, então para que eu vou levar no oftalmologista? E não é bem assim, a gente tem várias formas de avaliar a acuidade visual da criança. A acuidade é quanto ela enxerga. Então, eu acho que mais por esse mito, alguns também, é muito comum chegar aqui no consultório e falar assim, olha, eu trouxe porque o pediatra encaminhou, mas meu filho enxerga super bem, ele vê uma formiga lá longe. Mas não é bem assim, porque a criança não sabe comparar um olho com o outro. Às vezes ela não tem a visão boa de um olho, tem só do outro olhinho e não vai informar. A criança não sabe comparar. Além de exames regulares e visitas periódicas ao oftalmologista, essa médica destaca que os pais podem adotar cuidados gerais para prevenir problemas de visão nos filhos, como limitar o uso de telas e proporcionar mais tempo ao ar livre. Sem o tempo de descanso adequado, está aumentando o desenvolvimento da miopia e tem crianças que já estão desenvolvendo estrabismo convergente, aquele olhinho começa a entortar para dentro por causa do músculo que é utilizado em excesso, o músculo da convergência. Toda vez que a gente vai ler, pode observar que o nosso olho aproxima um do outro, né? Ele faz uma convergência. E quando a gente fica só nessa posição de leitura de perto, quando vai olhar distante para longe, na posição da neutralidade, olhar distante, o olho não consegue mais chegar para a lateral, que seria o normal. Pensando em facilitar o diagnóstico e garantir o tratamento o quanto antes, uma lei aprovada na Câmara autoriza a realização de exames oftalmológicos e também audiometria em alunos da rede pública de ensino. O objetivo é prevenir prejuízos e garantir que não haja comprometimento no desenvolvimento das atividades escolares. A vereadora Juliana Fraga, relatora da Comissão de Educação e também professora, destaca que cuidar da saúde ocular das crianças é uma forma de garantir o desenvolvimento e o acesso pleno à educação. De fato, é necessário tanto a questão do fonoaudiólogo quanto o oftalmo, de preferência nos primeiros anos de ensino, no primeiro ano do ensino fundamental, muda de fato a aprendizagem dos alunos. Eu, como vereadora e como professora, irei fiscalizar e também a Comissão de Educação fiscalizar se as crianças estão sendo atendidas. Hora da previsão do tempo, veja como ficam as temperaturas neste início de semana. O dia de hoje, segunda-feira, será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Temperatura máxima de 27 graus e mínima de 20. Amanhã, terça-feira, será chuvoso durante todo o dia. Probabilidade de temporal durante a tarde. À noite, a chuva diminui, mas não para. Máxima de 28 graus e mínima de 19. Bora falar de esporte? Para quem gosta de correr ou quer começar a praticar a modalidade,
não vai faltar chance aqui em São José, viu? O calendário oficial do Circuito Joseense de Corridas de Rua 2026 já foi divulgado pela Prefeitura. Ao todo, estão previstas 31 provas ao longo do ano que prometem movimentar os finais de semana dos competidores e amantes do esporte. E olha, todo mundo pode participar. Os percursos variam de 3 até 42 quilômetros. Nossa equipe foi conhecer alguns corredores da cidade que já se preparam para as provas. Mais do que cuidar do corpo, correr é uma forma de manter a mente no lugar. É assim que a psicóloga Luciana Amorim define a paixão que mudou a rotina dela. Há 1 ano e meio, descobriu que o asfalto poderia ser um grande aliado da saúde mental. Eu costumo dizer que a corrida salva vidas, né? E a minha todos os dias. Então, não só a minha, qualquer corredor que você conversar, ele vai falar isso para você. Né? Porque assim, se eu tô muito feliz, eu quero sair correr. Se eu tô triste, eu quero sair correr. O Maurício também sentiu essa transformação. O que começou como um hobby de final de semana ganhou outro ritmo. Hoje ele busca performance e resultados cada vez melhores nas provas da cidade. A gente vem buscando performance dentro da corrida, junto com o lazer e a disciplina. Isso daí eu acho que é o diferencial que vem acontecendo na minha vida, que a corrida hoje eu não consigo mais abrir mão. E oportunidade para competir não vai faltar. O ano de 2026 promete ser intenso para as corridas de rua em São José. A Prefeitura divulgou o calendário oficial com 31 provas confirmadas. Uma estrutura que colocou a cidade como um dos principais polos do esporte no país. Praticamente todo fim de semana, a partir de março, teremos corrida. Então, esse cenário é muito positivo, né? O ano passado, inclusive, São José dos Campos recebeu um prêmio, né, do número de corridas que nós temos na cidade, e esse ano já foi maior que o ano passado. Para dar conta de tantas provas, a preparação exige sacrifícios. A rotina começa cedo e não tem descanso, nem mesmo para quem trabalha o dia todo. Tem que ter muita disciplina, muita força de vontade. Então tem que acordar às 5 horas da manhã para treinar, tem que treinar, eu treino às 21, depois que eu saio do trabalho. Então você tem que, além de gostar, você tem que querer muito. Todo esse movimento no asfalto tem o apoio direto da Câmara Municipal. Por meio de leis que oficializaram o circuito joseense e a primeira maratona da cidade, os vereadores garantem que o esporte tenha investimento e continuidade. Primeiro eu tive a honra, né, de poder trabalhar na Secretaria de Esporte, estar lá junto com um grupo que criou o circuito de corrida de rua. Depois, como vereador, tive a honra de desenvolver o projeto para criar a meia maratona. Nós já estamos aí na 4ª edição da meia maratona de São José dos Campos, né? Entendendo que o percurso já dá para trabalhar. E também tive a honra de criar o projeto, a lei, e dar a condição de fazer a primeira maratona de São José dos Campos, né, que realizamos agora em 2025. Foi um percurso muito legal, a gente aproveitou até vias que já tinham sido entregadas, como a Via Oeste, né? Utilizamos aí também passagem em cima da Ponte Estaiada. Então, assim, ficou muito bonito. Uma corrida com quase 5.000 pessoas. O trabalho do Legislativo não para na criação das leis. O acompanhamento junto aos atletas e o incentivo constante fizeram São José ser reconhecida estadualmente pela promoção ao esporte. A gente tem em conjunto executivo, legislativo, a gente pode dialogar junto para ter investimentos para as nossas cidades, ampliações de trabalhos que têm dado certo, como as corridas de rua. Eu acho que tudo vai se caminhar bem. Né? Já está todas as secretarias preparadas, nós já temos 16 anos de circuito. Além do tempo no cronômetro, o que fica é a conexão entre as pessoas. A cada nova prova divulgada no calendário é uma nova chance de celebrar a amizade e a saúde nas ruas da cidade. A vibe dos corredores, sabe, a união, apesar de ter uma competição, e eu gosto muito de competir também, mas a união de um ajudar o outro, sabe, de um puxar o outro, de correr junto, depois a gente faz um café comunitário, a troca de experiências, né? A troca de experiência de vida. O calendário completo está disponível no site da Prefeitura. Agora é só preparar o tênis e escolher o próximo desafio.
Lá também tem o nome das empresas que estão realizando essas corridas e lá a pessoa vai encontrar todo o caminho para poder acessar o site e também fazer a sua inscrição. Chegamos ao fim do Boletim Legislativo de hoje. Obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Amanhã estamos de volta com mais notícias. Agora fique com Hora do Esporte. Até mais!